Olá pessoal, que tal? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os sistemas de duas equações. Sistemas de duas equações é um assunto que dificulta e intimida a muitos alunos do nono ano e do ensino médio. Nesta videoaula, você vai aprender a como calcular um sistema de duas equações pelo método da adição. Este assunto já agrada a você? Se sim, se inscreva no canal, curta este vídeo e fique até o final que você vai aprender tudo do jeito certo e fácil. Quer conferir? Venha aprender! Pegue seu caderno e faça as suas anotações. O sistema de equação pelo método da adição ele consiste em transformar os coeficientes das partes literais, simétricos e depois eliminá-los. No caso, nós temos que nos certificar que os coeficientes da mesma letra devem ser iguais. Além de serem os mesmos coeficientes, eles devem ser simétricos. Os coeficientes, se você não sabe nada sobre coeficiente e parte literal, eu aconselho você a assistir o nosso vídeo sobre equação do primeiro grau. Lá eu explico o que é um coeficiente numérico e a parte literal. Ao se referir que devemos transformar os coeficientes com a mesma parte literais em simétricos, estamos a querer dizer o quê? Se por acaso aqui já temos um 2x, aqui também temos a variável x. O coeficiente daqui deve ser um 2, para que seja igual a este. Mas para que ele seja considerado simétrico, um dos dois deve ter o sinal negativo. Então, neste exemplo A, nós vamos transformar uma das expressões na forma simétrica e após isso, iremos eliminar. Estamos juntos? Vem comigo. Eu tenho na primeira equação x mais 2y igual a 1. E na segunda, 2x menos y, isso igual a 2. Se eu reparar que tenho x na primeira e x na segunda, y na primeira e y na segunda. As letras são iguais dos dois lados, mas os coeficientes das mesmas letras são diferentes. Então, Kevin, repare que aqui, na primeira equação, o nosso x tem como coeficiente 1. E aqui tem 2. O nosso y, ela aqui tem o coeficiente 2. E por baixo, 1. E se você reparar, este 2y aqui é positivo e este y é negativo. Então eu posso ou trabalhar com a primeira ou com a segunda. Mas me agrada a segunda. Por que, Kevin? Porque aqui já tenho um menos. Então só tenho que fazer com que neste y apareça um 2. Para isso, eu posso multiplicar esta segunda equação toda. Eu posso multiplicá-la por 2. Concorda comigo? Então vem. Eu vou repetir a primeira equação, x mais o 2y, isso tem que ser igual a 1. Ao multiplicar esse 2 por toda aquela expressão, fica da seguinte forma. 2 vezes 2, 4. O x é o baixo. Menos a gente permanece, e 2 vezes y, a gente tem 2y. Igual 2 vezes esse 2, a gente tem 4. Aplicamos assim a propriedade distributiva da multiplicação. Estamos juntos? Agora repare você que aqui eu tenho mais 2y, aqui eu tenho menos 2y. Ou seja, números iguais, letras iguais, mas sinais diferentes. E quando temos sinais diferentes com o mesmo número e mesmas letras, a gente chama isso de números simétricos. O que é que podemos fazer de acordo com a última parte? Podemos eliminá-los. Então a gente coloca aqui o nosso traço de fração.
1 mais 4 dá 5x. Mais 2 menos 2 a gente elimina. Isso vai ser igual a 1 mais 4, a gente tem um resultado de 5. Após isso, nós temos um termo de cada lado e queremos saber o valor de x. Para isso, a gente isola x, que vai ser igual a 5. Este 5 que multiplica a variável passa para cá a dividir. E 5 dividido por 5 dá um resultado igual a 1. Conseguiu compreender? Iremos substituir este 1 em uma das duas equações para acharmos o valor de y. Ele fica da seguinte forma. Podemos escolher ou a primeira ou então a segunda. Iremos escolher a primeira. Tudo bem? Bem, escolhendo a primeira equação, eu vou ter o x mais o 2y tem que ser igual a 1. Quanto é que vale o meu x? Nós achamos o x igual a 1. Então, onde eu tiver x, coloco 1. E vou repetir o resto. Após isso, eu agrupo os termos semelhantes, ou seja, as letras de um lado e os números de outro. Então, eu vou ter 2y igual. Este 1 é positivo, vai para lá, negativo. Então, fica 1 menos 1. E o 2y vai ser igual. 1 menos 1 dá 0. Após isso, Kevin, um membro de cada lado, isola a variável e fica y igual a 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2, o nosso y vai ser igual a 0. Então, Kevin, o nosso conjunto solução, ele vai ser o valor de x e o valor de y. Quanto é que é o nosso x? O nosso x é 1 e o nosso y é 0. Até aqui, demos por finalizado o nosso exercício. Vê um outro exemplo. Neste exemplo B, nós temos na primeira equação x mais y igual a 14. E na segunda equação, nós temos x menos y igual a 8. Repare que aqui nós temos as mesmas letras nas duas equações. E o que mais temos, Kevin? Se você reparar, este exercício já está meio resolvido. Porque se prestares bem atenção, na primeira eu tenho o meu y positivo e na segunda negativo. O que eu posso fazer, Kevin? Bem, se ele já está um positivo e um negativo, eu posso eliminar. 1 mais 1, 1x mais 1x, dá um resultado igual a 2x. E 1y menos 1y nos dá um resultado igual a 0. Isso vai ser igual a 14 mais 8. Ao somarmos 14 mais 8, nós vamos obter um resultado igual a 22. Após isso, Kevin, você nota que tem um termo de cada lado. E sempre que tiver um termo de cada lado, a gente pode isolar a variável. Então, esse 2 que está aqui a multiplicar o x, ele vai a dividir. Então, fica o x igual a 22 sobre 2. E dividindo 22 por 2, a gente vai obter um resultado do nosso x igual a 11. O que te pareceu? Fácil? Já se inscreva no nosso canal. Visto que a gente achou o resultado de x, vamos em uma das duas achar o nosso y. Estamos? Vem comigo. Para que a gente ache o nosso y, podemos escolher uma das duas equações. Então, podemos pegar ou a segunda ou a primeira. Se a gente pega a segunda, fica da seguinte forma. A gente vai baixar, né? Podemos, primeiramente, representar a equação que a gente está a considerar. E a equação que nós estamos a considerar,
o que podemos considerar vai ser o x menos o y igual a 8. Então, onde eu tiver o nosso x, eu vou substituir pelo valor encontrado, que é 11. Então, vai ser 11 menos o y igual a 8. Depois, Kevin, letra de um lado e número de outro. Então, esse y está negativo, vem para cá, positivo. E o 8 está positivo, vai para lá, no primeiro membro, negativo. E já encontra quem? Já encontra o 11. Então, vai ser o 11 menos este 8 igual a y. Ao subtrairmos esta expressão aqui, nós vamos obter como resposta do nosso y o 3. Será que realmente bate certo, Kevin? Sim, bate. Podemos verificar. O nosso x é 11 e o nosso y é 3. Faça assim. 11 mais o 3 dá 14. E se for nessa, Kevin, vem comigo. Nós temos o nosso x igual a 11 e o nosso y igual a 3. 11 menos 3 dá exatamente 8. Então, confirmamos o exercício. Temos aqui o nosso exemplo C, onde eu tenho na primeira equação 2x mais y igual a 5 e na segunda x menos y também igual a 5. Eu reparo que tanto na primeira quanto na segunda, o meu y tem o coeficiente 1. E os sinais já são opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Então, já posso subtrair os que são simétricos. 2 mais 1 dá 3x. E eu tenho na primeira mais y, na segunda menos y, que cortando resto com o sinal de igualdade. Após isso, Kevin, eu somo também o que está após a igualdade. 5 mais 5 dá um resultado igual a 10. E reparo que eu tenho um termo de cada lado. Então, o que eu faço? Certo, isolamos a variável e o número que multiplica a variável vem para cá a dividir. Então, eu vou ter 10 terços como a resposta do nosso x. E como podemos achar o y? Corretamente. Nós podemos escolher uma das duas equações e achar o nosso y. Podemos escolher ou a primeira ou a segunda. Eu escolho a segunda, tudo bem? Então vem. Resolvendo com a segunda, repetimos inicialmente a equação. Após isso, podemos substituir o nosso x, que é 10 terços. Após isso, repete o sinal negativo, que aí está. Temos o y? Não. É o que queremos saber, então repetimos. Isso é igual a 5. Repare que eu não tenho como resolver 10 terços menos y. Então, eu vou agrupar os termos semelhantes. Esse y que está negativo, vou lhe levar após a igualdade e vai ser positivo. E esse 5 positivo vem para cá, negativo. Então, terei 10 terços, positivo vem para cá, negativo, menos 5, isso igual a y positivo. Após isso, Kevin, nós não podemos somar uma fração com denominadores diferentes. Então, eu multiplico esse 3 pelo 5. Ele fica da seguinte forma. Vou permanecer o 10 sobre 3. Isso tem que ser igual a y. Ao multiplicar 3 vezes 5, nós vamos obter um resultado igual a 15. E depois, Kevin, subtraia. Conserva o sinal do maior número e permanece o sinal. O maior número é o 15, que está negativo, então permanece o sinal menos. 15 menos 10 dá um resultado igual a 5, permanece o 3 como o nosso valor de y. Então, nós temos o nosso x igual a 10 terços
e o nosso y igual a menos 5 terços. Você conseguiu perceber? Sim? Fico muito feliz. Prova o teu conhecimento. O que você diria? Qual é o resultado desta expressão? X menos y igual a menos 5. E na segunda equação, x mais y igual a 7. Qual será o resultado dessa expressão? Coloque nos comentários. Assim foi a nossa videoaula sobre os sistemas de duas equações. Eu espero que as explicações tenham sido agradáveis para si, que tenham sido fáceis e que contribuam muito para o teu aprendizado. Tem alguma dúvida ou sugestão? Já coloque aqui nos comentários. Partilhe este vídeo com o maior número de pessoas que precisam deste conteúdo, pois a sua partilha há de ajudar muito o trabalho aqui feito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e curta esse vídeo. Eu sou Martin Kevin, do Ser Genial, e espero você na próxima videoaula. Hasta la vista!